Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Cuidar, mais um episódio esperado e selecionado aqui com todo carinho, com todo amor para falar sobre inclusão. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, muito parceira minha aqui, que topou o meu convite muito rápido, né? É a Natália nutricionista. Ela é fundadora do grupo Petit aqui em São José dos Campos e outras localidades, né? Porque tá muito chique, sim. Toda expandindo para o Brasil. Muito bem-vinda, obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço. A gente vai falar hoje sobre terapia alimentar. Tem muita experiência com isso, né, Nath? Bastante tempo aí. E queria que você se apresentasse melhor e a gente começa a conversar. Eu sou a Natália, sou nutricionista e fisioterapeuta. Nunca exerci a fisioterapia, mas sempre exerci a nutrição. Desde 2003, né? E fiz mestrado em comportamento alimentar. E aí trabalho, né? Já tive outros cargos, né? Em outras empresas. E desde 2021, final de 2020 para 2021, veio a Petit. E desde então, a questão de trabalhar a seletividade e a terapia alimentar e a compulsão alimentar com crianças neurotípicas e crianças atípicas também e adolescentes. Então, hoje, a Petit, nós somos em 5 unidades. 5 unidades, né? E todas elas com um quadro multidisciplinar e completo para fazer esse atendimento também em outras terapias, além dessa parte da alimentação. Legal. Tá dominando o Brasil aí já. Ainda não. Tá bom. Ainda não. Mas quem sabe, vamos ver. Quem sabe, né? Legal. Eu acho muito legal essa pós sua de comportamento alimentar. Foi mestrado, na verdade, né? Eu sou na área de psicologia, né? Naquela época não tinha mestrado na área de nutrição. Eu sou de Santa Catarina, né? Então eu fiz em Florianópolis. Não tinha mestrado na área de nutrição especificamente. Então eu escolhi fazer na área de psicologia em comportamento alimentar. E dentro do comportamento alimentar, além de todos os distúrbios, né? Sim. E todos que a gente já conhece, né? Anorexia, bulimia, enfim. Veio também a parte do TARI, que é o transtorno alimentar restritivo. E aí, isso na parte do mestrado, não era tão comum a gente trabalhar com terapia alimentar feita por nutricionista, né? Quando eu fiz mestrado, isso foi em 2003, tá? Então, tem um pouquinho aí de tempo, já, né? Nossa! Né? E então, e só que eu sempre trabalhei com crianças, sempre gostei muito dessa parte de educação alimentar. E a base do meu estudo, na época, foi um trabalho feito em creches, com educação nutricional. Aí, usando alguns alimentos regionais, né? Que era o feijão guandu, a ostra, algumas coisas que eram muito típicas e muito de fácil acesso lá em Florianópolis, na região. E essa parte do autismo, quando a gente começou a entender, né? E a ter mais cursos, mais conhecimentos, daí eu fiz outras formações mais voltadas para terapia alimentar, feita por nutricionista. Tá, legal. Porque existe essa diferenciação da terapia alimentar feita por nutricionista e terapia alimentar feita por outros profissionais? Existe, porque cada um tem a sua formação, né? Mas quando a gente fala em terapia alimentar como um todo, essa parte da nutricionista, do comer, é só a pontinha, né? Sim. A gente tem que trabalhar, você como TO e psicóloga, a gente sabe que comer é uma habilidade. Sim. Né? Aprendida, né? E também tem todo um contexto. Não só da questão do autismo, né? Que é uma desregulação do organismo. Então, assim, você precisa olhar para essa parte orgânica, que hoje a gente trata como integrativa, né? Mas naquela época a gente não tinha falava isso, né? Esse termo. Então, a gente tratava mesmo como a parte orgânica, que são as carências, as deficiências e os excessos, né? Então, dentro desse olhar orgânico, o que essa criança, o que esse adolescente precisa realmente? Ele precisa de zinco, ele precisa de fósforo, ele precisa de ferro, ele precisa de vitamina B12, ou então ele está em excesso. Aí, com esse olhar nutricional,
começou-se a ter as terapias alimentares, né? O plano terapêutico elaborado por nutricionista. Qual que é a diferença? O olhar nutricional, a gente vai pensar numa introdução alimentar, né? Voltada para essas carências ou para esses excessos. Então, assim, ou a gente vai precisar tirar alguma coisa, ou então introduzir algum alimento que quela, né? Que faz um balanceamento ali nutricional dentro do organismo. Ou a gente vai precisar tratar uma desbiose primeiro, sim. Então é um probiótico, né? Ou então, enfim. E a diferença é que quando a gente não tem esse olhar, a gente trabalha só nessa questão da introdução alimentar, né? Da textura. Vamos brincar de comidinha, né? Vamos fazer uma receita, vamos brincar com textura, vamos botar a língua, vamos dar beijinho e tal. E isso às vezes se perde muito com uma criança que precisa trabalhar outras habilidades e ter outras coisas, né? Organizadas dentro dela antes de chegar nesse processo. Então, assim, a nutrição, ela tem que ter esse olhar. Ele tem que ter... Às vezes não é nem a sessão com a gente que vai fazer a diferença nessa terapia. Tá. Né? Mas sim. ter todo esse embasamento para passar para os outros profissionais e para a família, principalmente. Porque, né, às vezes a gente recebe a família. Eu quero que ele coma arroz e feijão. Ele não come arroz e feijão. Que é uma coisa muito cultural, né? Muito, né? Muito maternal também, sim, né? Sim. Então... Aí mas aí você olha lá, tudo assim, mas essa criança tem uma disfagia? Ela consegue mastigar? Né? Porque são coisas pequenas, certo? Sim. Como é que tá essa dentição? Os dentes estão legais? Não estão. Como é que tá? Tem deficiência de aminoácido? Tem deficiência de ferro? Tem alguma deficiência que justifica essa introdução de arroz e feijão específica, de arroz e feijão? Né? Então, esse olhar nutricional é que a gente busca trazer na terapia alimentar hoje, né? E aí, juntando, né? Com a TO, principalmente, que trabalhar essa habilidade. Às vezes, você tem uma criança de nível 3 de suporte. Não adianta você trazer para terapia alimentar uma criança que não consegue ficar na sala. Uma criança, né? Que não tem contato... Não consegue um contato visual, não consegue... ter habilidade para pegar um instrumento, você vai fazer uma receita com ela. Não tem muito cabimento, né? Isso gera muito estresse até para a família. Sim. Que fica assim, mas tá passando com o nutricionista e ela não tá comendo nada. Sim. Né? Porque tem que ter esse olhar. Às vezes a criança chega e eu mando de volta. Eu falo, não é a hora. Certo. Não adianta. Né? O que eu posso te ajudar é com esse olhar, a gente conversa com o médico, a gente, né... tem protocolos, eu não sou muito fã, não é muito a minha área, assim, de desparasitação, muito, assim, de detox, porque eu ainda sou um pouco das antigas, então eu acho que essa parte, se tem medicação para isso, vamos tratar com medicação, porque pro autista é mais fácil do que você fazer uma dieta detox, né, alguma coisa assim. Então, assim... Às vezes eu mando de volta por causa disso. Assim, vamos primeiro tratar o que eu consigo tratar antes de colocar numa sala de terapia. Às vezes é um ambiente muito aversivo, a questão da cozinha, né? Muitos estímulos, né? Olfativos. Sim. Às vezes também visuais, olfativos, de barulho. Então, assim, você tem que entender muito bem esse contexto dessa criança, né? E quando eles são maiores... mais difícil fica, porque daí já são 5, 6, às vezes você pega criança com 9, 10 anos, uma vida inteira aí tomando leite. Sim. Então, como que você vai elaborar esse plano terapêutico sem antes entender por que ele está essa vida inteira só tomando leite? Né? Como que é essa fono? Ele faz fono só de comunicação? Porque também entendo que é né, uma das coisas que as mães também têm muita muita necessidade, essa parte da comunicação. Mas esquece que tem toda a boca, né? A motilidade, essa parte toda oral, ela precisa ser trabalhada também para comer, né? E com o uso com uma fono especializada só em comunicação alternativa, por exemplo, a gente às vezes não tem esse trabalho motor junto, né? Porque cada uma tá dentro da sua especialidade. Então, eu acho que hoje a terapia alimentar, quem trabalha com terapia alimentar precisa ter esse olhar. Multi também, né? Sim. Não só ficar brava. Às vezes eu vejo nutricionistas mais novas muito bravas. Porque a psico levou uma maçã
E na sessão, assim, gente, tá tudo bem. Sim. Só que, né, o que eu falo pra equipe, legal vocês levarem a maçã, mas precisa ser a maçã, né? Por que foi Por escolhida que foi essa escolhida fruta? essa maçã, Tá. né? Mesma coisa, precisa... Theo, né? Theo adora fazer cookie, né? Cara, lógico, se for fazer um cookie com todo aquele de chocolate, vai ser ótimo. Mas será que não dá pra gente conversar e falar, você quer fazer cookie? Beleza, mas usa uma farinha de beterraba no meio desse cookie, Sim. né? Ai, que engraçado, é verdade. A gente gosta mesmo de um cookie. Vocês adoram fazer cookie, gente. É gostoso. Então, mas é gostoso. Não, mas aí tem várias questões. É gostoso a textura, Sim, tem o manuseio, sim. né? Tem um objetivo Tem ali objetivo. e o outro, e tem E outro. dependendo da receita, é uma receita que vai com várias temperaturas, Sim, né? Porque você sim. precisa, às vezes, de uma água morna por causa Sim. do fermento, bicarbonato, enfim. Verdade. Tem várias experiências ali, né? Que você põe Sim. o bicarbonato. Então, eu entendo, Que bom. né? Mas a gente também pode... Não pode ser só cookie, né? Não, pode ser o cookie, mas assim, vamos fazer um cookie com essa farinha. Sim, Então, legal. precisa introduzir fruta. Beleza, então vamos fazer um cookie de banana com chocolate. Legal. Mas a banana tem um cheiro muito forte, então a gente pode usar a farinha de banana verde, que hoje em dia já tem, né? Então, Sim. hoje tá muito mais tranquilo essas introduções, Tá. né? E aí, voltando pro arroz e feijão, né? Que a gente, que eu acho que é a angústia materna, né? Sim. Então, também ter esse olhar de entendimento, né? Por que é tão importante? Eu já recebi famílias que assim, querem muito importante a criança comer bolo. Por que era muito importante? Se nutricionalmente falando, né? Mas por quê? Porque era uma tradição, a avó fazia o bolo Sim. na festa de aniversário, essa criança nunca comia o bolo, né? Então, assim... Então, não é fazer... Aí, beleza, então a gente entende esse contexto e aí começa a trabalhar... Mas isso não é uma terapia alimentar voltada para a parte nutricional, é uma terapia alimentar voltada para a parte afetiva, eu falo. Certo. Né? Sim. Isso você também tem que deixar bem claro, porque também existem essas possibilidades, né? E aí, esse caso específico foi muito engraçado, porque assim, mas, nossa, eu trabalhava em outro... Precisava ser visto também para outro lugar. E aí, nossa, mas a Nutri vai fazer bolo de chocolate, não sei o que assim. Gente, é aniversário, você vai comer bolo do quê? Né? Farinha de beterraba? Não. Assim, Dificilmente, né? Dificilmente. Fora a minha filha, que todo aniversário quer bolo de cenoura com chocolate, eu nunca vi uma criança pedir, assim, né? E eu ter isso comumente. Sim, com certeza. Então, a gente foi trabalhando até ela conseguir pegar na textura. Primeiro aniversário, ela conseguiu, pelo menos, aceitar o prato de bolo e brincar com o garfo. Depois, no outro ano, ela conseguiu já comer, né? Mas, assim, um comer não, obviamente, daquele jeito que a gente esperava. Mas ela já conseguiu colocar na boca, comer, enfim... Eu sempre falo, a quantidade é uma coisa que a gente não pode interferir, né? Sim. Comer um pouquinho. E pensando no arroz e feijão, por que isso é tão importante? Né? Porque a gente cresceu com isso, certo? Sim. Né? Quando a gente estava com fome, eu, pelo menos quando era criança, a base da minha alimentação era arroz, feijão, bife, salada. Sim. Esse negócio de batata frita veio muito depois, era mais purê, assim. Sim. Então, a gente cresce com isso, né? E aí, e o seu filho não conseguir ingerir esses alimentos, comer esses alimentos, isso causa uma dor. Sim. E aí, agora, quem que vai trabalhar essa dor? É a nutricionista? Quem que você acha que trabalha essa dor? É a psico. É a psico, né? Sim. Então, não tem assim... jeito de ser uma coisa isolada mesmo. Tem que ser uma equipe multidisciplinar. Então, essa terapia alimentar, ela tem que estar toda inserida nesse contexto. E o profissional tem que ter esse entendimento, né? Sim. Não adianta a gente... tá bom, então vamos trabalhar nessa sessão, fazer esticamento, que são técnicas de terapia alimentar. Gente, mas e aí? Como que você vai, né? Tá dentro de qual contexto isso? Dentro de qual contexto isso, né? Como que a gente vai conseguir chegar nesse objetivo? Né? Tem necessidade mesmo, nutricional? Às vezes não tem. Às vezes essa criança
come outra coisa que tem o mesmo nutriente. Às vezes essa criança toma suplemento. Sim. Então, assim, não tem essa necessidade nutricional, mas tem a necessidade emocional e comportamental dessa família. Tá, que legal isso, hein? É muito legal você fazer o mestrado em comportamento alimentar, porque complementa muito, abre muito a sua visão mesmo, nesse sentido, né? Não fica só... você não consegue olhar só para a parte nutricional mesmo, né? Se a criança, que ia ser mais fácil, né? Então, pois é, você Ia ser mais fácil. resolveu complicar a sua vida bastante, né? Mas é muito legal, é uma área muito abrangente mesmo, porque é isso, falam que a alimentação, né? Ela é uma atividade que envolve absolutamente todos os sentidos. Todos. O sensorial, assim, são todos os sentidos. E existem questões culturais, afetivas, de comportamento. Existe uma história de vida, como você falou. Sim, então, se essa mãe amamentou ou não amamentou, né? Porque, assim, hoje o diagnóstico ele é mais rápido. Mas se você pega uma criança aí de 7, 8 anos, esse diagnóstico foi mais tardio, às vezes, né? Então, essa primeira infância, essa fase de introdução alimentar, como que foi isso? Sim. Né? Quantos traumas também essa criança também não presenciou por não conseguir se alimentar, né? Estando com uma família que, obviamente, não tem culpa, mas que a família também não conseguia lidar com isso, né? E, às vezes, foi forçada. Ou, então, às vezes, essa mãe ficou muito angustiada, né? Chorando. Eu já tive casos de mãe, assim, que chorava em cada refeição do bebê. Sim. Né? Por quê? Porque esse bebê... já tinha características, mas não tinha o diagnóstico, não tinha o acompanhamento. Então, assim, a família... E fica muito isso, né? Sim. E aí, nessa fase, vem o quê? Uma perda de peso. Daí, a mãe se culpa. Aí, é onde a gente começa as introduções erradas, né? Que aí, vão para as farinhas, vão para as misturas, vão para esses leites que são compostos aí, lácteos, que não... né? Mas, o que acontece? Tá sendo alimentado. Sim. Né? Com certeza. Então, assim, todo esse histórico é muito importante, faz muita diferença. Às vezes, algumas coisas, assim, eu já peguei bebês, não consegue comer, daí você vai olhar, tá, mas em casa era no cadeirão, né? O que acontece com o cadeirão? O pé da criança fica como? Fica balançando, né? Então, uma criança que precisa... desse apoio, dessa estabilidade, né? Então, assim, ela foi no consultório, a gente colocou ele no chão. Aí ela falou, ele só come aqui. Daí eu falei assim, não, faz o teste em casa. A mágica das terapeutas. Né? Aí a criança que tem a questão da própria percepção, o bebê, né? Que ele precisa comer aquele... mas só come no colo da avó. Por que só come no colo da avó? Aí quando você põe na cadeirinha, não come. Porque tem todo, né, o aconchego, a temperatura corporal, né, a questão da segurança. Então, acho que a terapia alimentar, ela tem que passar por todos esses passos até chegar no que a gente faz em uma sessão. Sim. Né? E ter uma estrutura, assim. As pessoas brincam assim, mas as suas... Eu tenho muita dificuldade em botar isso em papel, assim, né? E agora... a gente tem a Pilar, que é outra nutricionista, né? Que eu falo assim, Pilar, ó... Ela até deu risada. Mas, Nath, por que você não faz a supervisão das meninas? Eu falei assim, não, gente, porque não vai dar. Porque eu não consigo fazer essa estrutura... Tá tudo aqui. Tá tudo aqui, eu não consigo. Mas a gente tem que sempre buscar ajuda com quem consegue. Então, a Pilar, ela trouxe isso para as meninas, né? Dessa estruturação. Aí, outro dia, escutei de uma delas assim, agora tudo faz sentido. Assim, claro, tudo faz sentido, porque a gente tem que ter esse raciocínio. Legal. Né? E agora, você conseguir expor isso também para a família, acho muito importante, né? Então, a gente... Acho que hoje eu tô conseguindo explicar um pouquinho para as mães que me conhecem como que funciona. Mas hoje a gente precisa estruturar até para os próprios profissionais que trabalham, né, com essa criança e entenderem o que a gente está fazendo e quais são os propósitos, né, que a gente precisa atingir com essa criança. Que não é só o comer. Tem que ter todo esse trabalho antes. E não é só aquela sessão que acaba ficando um pouco... instagramável, né? Mas isso é o que mais tem, né? Então, eu ia entrar nesse ponto, assim,
da banalização do uso do termo terapia alimentar, porque é tudo muito instagramável mesmo. Então, vamos fazer uma salada de fruta com uma panqueca e bota a carinha na panqueca e não sei o que, e desenha no biscoito. Olha, a Rebeca tem outro dia, eu tenho uma raiva disso. Porque eu falo, gente, eu queria lancheira. Lancheira é um negócio que eu acho que quem faz essas lancheiras instagramáveis é um desserviço pra mãe. Primeiro porque, assim, são 290 ou 280 dias letivos. Você vai ter que inventar 280, você não vai. Como mãe, eu digo que não vai. Eu também não consigo. Não, eu também... Você não vai. O que eu fazia pra minha filha era o guardanapo. Ainda tinha dias que eu ainda... Tinha meses que eu fazia assim, tipo, em larga escala, sabe? Fazia meio que padronizado ali o negócio pra ter um recadinho. Mas essa questão toda de você exigir isso, carinha, garfinho, bichinho... Sim. Isso não sustenta, né? Sim. Não é uma terapia que você vai conseguir levar pra casa, pra escola. Aí você imagina, essa criança não vai ter vida social, porque... Essa família não vai viajar, essa família não vai na casa de ninguém. Porque você tá incutindo uma coisa que depois não vai conseguir manter, né? E aí vai gerar mais um outro trauma. Tá. Muito mais pro cuidador, né? Do que até pra criança. Porque, às vezes, a criança também ela nem dá tanta importância pra isso, né? Sim. A maioria não dá. Tá. Ela acha legal uma vez ou outra, beleza, né? Mas assim... Se você ficar toda hora também fazendo a mesma coisa, ela já vai condicionar. Ela tá fazendo isso porque ela quer que eu coma. Ela tá fazendo isso porque ela quer que eu coma. Ela quer fazer isso porque ela quer que eu coma, né? Sim. E aí, se tiver algum ingrediente ali que ela já sabe que não tá legal, ela já vai começar uma negativa. Então, assim, eu não sou muito fã, não. Mas você acha que tem o seu lugar, assim, talvez pra uma aproximação, uma introdução? Pode ser uma estratégia? Sim, é uma estratégia, mas eu acho que tem que ser muito bem pontuada. Tá. Então, assim, o que... Não é a estratégia. Não é a... Né? Eu não acredito que seja a estratégia, não. Até porque não vai funcionar todo o tempo, né? Então, assim... E vai condicionar muito. Às vezes, a gente tem que trabalhar para descondicionar essa criança, né? Tá. E isso tem que ser em todos os ambientes. Então, se você vai condicionar a sua sessão a ser uma sessão muito lúdica, tem duas coisas aí também. Você tem que acompanhar o crescimento cognitivo dessa criança. Com certeza. Né? Porque esse lúdico, ele vai funcionar ali uns 2, 3 anos, mas aí com 4, com 5 já é outra coisa. Sim. E assim vai. Se é uma criança que você está acompanhando a longo termo, né? A longo prazo, como que você vai estruturar isso para que ela consiga entender que aquele alimento que está ali em formato de dinossauro na sessão da clínica é o mesmo alimento que está redondinho em casa. Sim. Ou é o mesmo alimento que está sendo servido na escola. Sim. Né? Então, assim, isso eu acho que tem que ser estruturado de uma forma até assim, mais coerente, né? Ai, olha, mãe, a gente vai fazer a panqueca do dinossauro, beleza. Só que aí amanhã você vai pegar e vai falar, ó, a panqueca do dinossauro virou uma bolinha, né? Tem que ter uma sequência para ela também desassociar, porque senão a gente tá criando crianças aí que Sim, uma alimentação insustentável. Uma alimentação insustentável. Imagine essa mãe, o cansaço que não é isso pra ela. Eu penso muito assim, eu penso muito na mãe. Né? Sim. Em quem vai fazer isso depois, né? Em quem vai ficar mantendo isso depois? Ela já tem tanta coisa pra fazer, ainda vai lá eu enfiar mais entendeu? Mais uma demanda que talvez não seja tão importante. E assim, eu também acho muito, quando a gente usa a questão do alimento com brinquedo, também deixar isso muito bem definido na sessão. Tá, legal. Né? Porque senão a gente trabalha muito em conjunto com a arte-terapia, algumas questões, né, de textura, de colagem e tal. Então, assim, deixar muito bem definido que essa sessão, o alimento virou um brinquedo. Você não tem que se preocupar com que a criança vá provar, comer, cheirar, enfim, né? Mas deixar isso claro e também claro para ela. Pra criança, né? Principalmente, né? Porque senão... Toda hora da refeição vai ser uma grande brincadeira, né? Sim. E aí também não é legal. Tá. Não porque não é legal, porque eu acho... Mas não é porque eu não acho legal. Eu acho legal, mas essa criança vai crescer. Sim. E aí o comer social vai ser como? Sim.
né? Imagina um adolescente, nível 2, 3 de suporte, ou nível 2, né, interagindo lá com outros adolescentes. E aí ele é acostumado a brincar com a comida. Como que os outros adolescentes vão olhar para ele? Sim. Já tem tantas, né? Sim. Tantas coisas aí que ele tem que lidar. Daí na hora da refeição ele vai ser aquele que separa o hambúrguer, que faz o hambúrguer virar Mickey, que não sei. Entendeu? Nossa, sim. Pra tem poder. que ter... Então, É a assim, linha de raciocínio mesmo, né? A estratégia tem que ser contextualizada, tem que ser atualizada também. Então, tem que olhar para a fase da criança, do adolescente e se atualizando mesmo, né? E adolescente, eu acabei de uma pós agora em ebiatria, né? Que é essa parte da medicina que estuda os adolescentes. Sim. E os adolescentes, eles são mais moduláveis, né? Moldáveis, assim, na sociedade do que a criança, por incrível que pareça. Essa questão da imitação, né? Então, um adolescente autista, ele tem esse nível de imitação muito, assim, muito mais do que a criança. E aí, você imagina, né? Se ele tá num contexto também diferente, convivendo com essas pessoas instagramáveis, vai ser tudo... Meu Deus, eu fico pensando, não tem como. A gente precisa trazer isso pra realidade, né? Legal. E deixar eles terem autonomia. Eu sempre falo, o autista ele tem que ter autonomia na alimentação. Ele não precisa ficar condicionado a um utensílio, a um formato. Ele tem que ter autonomia. Às vezes, se chegar aqui, tiver, sei lá, tem um clube social ali, pra mim, se ele conseguir abrir o clube social sozinho, sem pedir pra ninguém, já tá ok. Já entendeu que aquilo ali é um alimento, que aquilo ali dá pra ele comer, que aquilo ali ele aceita. Agora, imagina se a gente trabalhar ao contrário, né? Sim. Eu tenho visto exatamente essa linha, né? De dificultar, parece que dificultar um pouco mesmo o acesso ao alimento, tem que ter todo esse formato diferente, as cores e tal. E traz um impacto mesmo, traz uma restrição ali na participação. Igual você falou, como é que vai numa festa, como é que vai viajar, viajar é um desespero, né? Viajar é um desespero para essas famílias, né? Como que faz? Né? Sim. Aí se já não tá mais mamando, faz o quê? Então. Né? Se muda de país, faz como? Sim. Né? Então, a gente não tá invalidando as estratégias, não. tá? A gente só tá falando o seguinte, as estratégias precisam ser avaliadas, elas precisam ter contexto, elas precisam estar dentro de uma linha de raciocínio e a equipe tem que estar alinhada também, né? Tem que estar alinhada também. Não tem jeito também, de cada uma trabalhar de uma forma, igual você falou, Nutri, TO, Fono, Psico. Tem mais alguém que geralmente está envolvida? Olha, a gente consegue envolver a musicoterapeuta. Tá, você falou arte-terapeuta. A arte-terapeuta. Porque, assim, trabalhar até a questão das músicas, né? As músicas que tem frutas, que tem legumes, enfim. Trazer isso para tornar isso comum, né? Para criança, né? Porque as palavras, né, tal. Na arte-terapia a gente consegue fazer muita parte da estimulação olfativa também. Então, com o uso de tintas naturais, com cheiro de alimentos, as colagens, né? A própria confecção até de instrumento. Eu já tive casos, assim, com o musicoterapeuta de estar trabalhando justamente a introdução do feijão. Aí a criança ia na sessão, aí a gente combinou, a gente vai fazer um chocalho de feijão. Aí ela vinha pra mim com esse chocalho, entendeu? Então a gente vai trazendo isso todo pra se tornar familiar, pra não ser uma coisa que cause repulsa, né? Então, esse trabalho todo, a gente consegue envolver todo mundo. Até porque todo mundo adora. Todos os terapeutas adoram trabalhar com comida, fazer lanche, fazer suco. Sim. Um piquenique. É super divertido, né? Mesmo. Então, assim, isso indo no dia a dia, introduzindo o alimento novo, né? Em todos os contextos. Eu falo também, tem fono, né? Do pirulito, não sei o quê, danoninho. Gente, vamos fazer... Eu não sou a favor do danoninho industrializado. Não
por ele ser industrializado, mas porque a indústria acabou com ele, né? Antigamente ele era uma coisa, hoje em dia ele já é outra totalmente diferente. Então, e tá no próprio rótulo que deve ser usado para crianças acima de 6 anos. Nossa. Então, assim, mas vamos fazer um danoninho caseiro. Vamos, aí você usa na sua sessão. E o pirulito? O pirulito hoje a gente consegue fazer ele com água, com gelatina, consegue colocar suplemento. Às vezes você precisa, né? Então, assim, e aí usar esses recursos, né? Legal. Nutricionalmente corretos, digamos assim, também é importante. Legal. Acho que o nosso papel hoje como nutricionista é ter esse olhar. Tá. A sessão de terapia alimentar, acho que hoje eu vejo que é o último passo. Existem crianças que a gente precisa entender, às vezes, a escola. Sim. Né? Então, você ter uma assistente terapêutica que você consiga... Olha, como que é essa hora da refeição na escola? Né? A gente tem visto, né? Aceitou o frango, tá? Mas por que aceitou esse frango na escola? Como que tava esse frango? Sim. Tava desfiado? Tava não sei o quê? Se serviu sozinho? O que você falou quando ele comeu? É uma baita de uma investigação, né? Tem muitos detalhes. Porque daí isso você... Por que você precisa ter esse olhar? Pra você poder falar pra família. Não chegar e falar assim, ele comeu frango na escola. Poxa, aí a mãe fala, não come frango em casa. É meu tempero. Eu já tentei, eu não sei cozinhar, não sei o que e tal. Né? Mas assim, qual que era o contexto? Qual que foi esse comportamento? E qual foi o comportamento também de quem estava alimentando ou estava junto com essa criança na sala da alimentação? Isso é muito importante. Legal. Né? Eu nunca vi nenhuma mãe gritar com o filho pra ele comer um McLanche Feliz inteiro. E mesmo assim, a pessoa compra, feliz, né? E joga fora, porque a criança só quer o brinquedo. Sim. Agora, você já viu mães gritando, estressadíssimas, porque não tomou a sopa, porque não comeu a salada, porque não comeu arroz e feijão. Sim. Né? Então, assim, esse comportamento também influencia. Tá, legal. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Dentro dessa parte do comportamento da família, dos cuidadores, porque a gente sabe o quanto que isso é importante e como impacta, né, na aceitação, na história da alimentação. A gente tem uma história de alimentação, né? A gente Todo tem uma memória. Então, se a gente pensa que a família faz parte disso, sendo ali os primeiros cuidadores, né? E a primeira referência cultural que a criança tem é a família. Tem tanto em questões alimentares e todo o resto, né? E como que esse comportamento acaba influenciando, e a gente sabe que às vezes é influenciado pelo desespero mesmo. Sim, aí você tem que trabalhar muito essa questão do desespero, né? Materno em relação à alimentação, é o que eu falei já, a gente tem que entender todo esse contexto. Principalmente se é uma mãe que não conseguiu amamentar, que é uma mãe que não teve essa segurança lá, né? De passar a nutrição ideal pro filho, porque isso também a gente escuta, né? É idealizado demais. É idealizado isso. Então, primeiro você tem que achar uma forma de nutrir. Às vezes eu falo, a gente precisa só de um suplemento coração de mãe. Tá. Só pra dar aquela acalmada ali no coração materno. Mas é essa postura mesmo, né? Eu já vi as crianças de nível 3 de suporte, que elas não conseguem ficar sentadas, né? Pra comer. E aí fica aquela mãe correndo atrás da criança com um prato. Aí começa a ficar estressada. Sim. Esse nível de estresse sobe o nível de alerta dessa criança. Né? Então, às vezes, até uma própria adequação dessa rotina. E o que eu falo, às vezes você não precisa chegar nesse ponto, né? Nesse momento da refeição. A criança, ela pode participar de outras formas, até chegar nessa parte do comer. Então, assim, você tem o hábito de comer junto? Isso é importante. Se você tem o hábito de comer junto, então como é que é essa mesa? Essa mesa é uma mesa posta, você já dá o prato para a criança. Então, assim, você põe a mesa. Então, deixa ele colocar a mesa. Né? Tá. Dá uma tarefa de colocar a mesa. Vai colocar a mesa todos os dias. Não quer dizer que vai sentar. Né? Talvez, mas você senta e você come. E você deixa o prato lá. Né? Depois que você terminou de comer, eu falo, você tem que verbalizar o que você está fazendo, né? Para a criança entender, eu terminei de comer, tem a sua comida, você quer comer, né?
Aí a criança, às vezes, vem, pega alguma coisa, mas continua saindo. Se continuar saindo, é esse processo que é muito difícil, né? Sim. Tá bom, então eu entendi que você não vai querer comer mais. Então, eu vou tirar o prato, vou guardar, porque eu já terminei, todo mundo já terminou. E vai para a próxima refeição, né? Só que esse ir para a próxima refeição é que hoje a gente não consegue esperar, né? Sim. E aí, a criança vai ficar com fome, não vai estar... Então, assim, essa questão do ficar com fome também é um conceito muito subjetivo, né? Porque você não tem como medir isso. O autista, principalmente, às vezes ele não tem regulação de saciedade. Sim. Né? Sim. Então, assim, às vezes ele é um picky eater, às vezes ele vai comer aquela colher e tá tudo bem pra ele. Tá. E aí você não respeita isso, o que acontece? Sobe de novo o nível de alerta, porque você fica com essa angústia, né? Sim. E aí, voltando lá, principalmente se foi uma mãe que não amamentou. Essa mãe que não amamentou, ela não tem essa noção da saciedade do filho como uma mãe que amamenta, né? Porque quando você amamenta, você não sabe quantos ml seu filho tá mamando. Sim. Mas você sabe que ele tá satisfeito. E você fica tranquila, certo? Sim. Então, assim, como que você vai passar isso para uma mãe que não teve essa experiência, né? Você tem que dar os tempos. Tá. Né? Então, assim, a criança, ela tem os tempos dela de saciedade. Então, se você tirou ali a mesa, não comeu, ou não comeu a quantidade que você acha que deveria, você vai para a próxima refeição. Mas o que acontece na próxima refeição? Às vezes, é um período que vai para terapia, e aí não tem essa organização, né? Então, gera mais uma angústia ainda. Então, o que a gente tem que buscar fazer é trazer essa organização. Tá. Olha, então o lanche, lá, né, no caso da Petit, a gente tem lanche disponível, a gente não obriga, né, não fala para as famílias levarem, até para as crianças terem esse hábito mesmo de comer igual fosse para a escola, né? Não ser sempre a mesma coisa. Então, mas leva lá o alimento de segurança, leva o lanche, impõe um horário, isso é importante, Tá. né? E aí, depois vai pro jantar, enfim, você tem que criar uma rotina para você poder moldar esse comportamento de sentar à mesa, ou, né, de você parar com esse estresse de ficar correndo, né? E essa questão do ficar correndo é porque a criança provavelmente não adquiriu o que é uma habilidade, né? Que é o de comer sozinho. Então, peraí, então quem tem que trabalhar essa habilidade também? Isso também tem que ser exposto. Sim. Né? E a equipe toda tem que ter esse olhar. Agora o momento agora não é de trabalhar, vamos supor. Dá um exemplo aí. De quê? Se for nesse caso, assim, pra gente trabalhar essa questão da psicomotricidade e dessa parte dessa habilidade do comer, né? Desse trabalho do sentar e comer. Então, assim, a gente, né? Que seria? Entendi. Alguma coisa mais pra frente, assim, tipo, precisava muito de uma letra bonita. Não, a gente precisa voltar pra olhar lá pra alimentar então, sozinho. Às vezes eu também... Eu falei da musicoterapia, mas assim, é uma terapia muito bacana, mas às vezes assim, ele tá lá 1 hora por semana na musicoterapia, mas será que não era legal agora a gente pegar e fazer 1 hora a mais de TO para trabalhar essa habilidade, depois volta pra música? Sim. Mais uma vez, é a linha de raciocínio, né? Não tem como. Porque a gente também, hoje a gente recebe, infelizmente, os laudos e as famílias estão presas ali no laudo, né? Sim. Elas, não, porque o médico... Parece que o médico é soberano no sentido... Tem medo de não cumprir aquilo ali. Tem medo de não cumprir aquilo ali. Porque se não cumprir aquilo ali, a criança não vai evoluir. Então, assim... né? Então, ter também olha... A gente entende, né? Que tá aqui no laudo, mas... Esse laudo foi de tal época. Né? Você vê o médico uma vez por ano. Você tem que confiar na equipe que tá acompanhando o seu filho. Quando chegar o momento de falar isso, a gente vai parar com tudo. E vai fazer só TO e fono. Depois volta pra terapia alimentar. Depois volta pro ABA. Depois volta, enfim. Né? Então, eu acho que ter esse olhar voltado para essa modulação desse comportamento, não só o alimentar, mas aí vai para todos, né? Isso traz uma segurança também para a família, que o processo depois... Vai ser mais leve, né? Porque a gente também tem que pensar nisso. Imagina todas as refeições na sua casa ser um estresse. Você não conseguir ir na casa de ninguém
As psicólogas ficam meio loucas comigo, né? Porque tem salas, a gente hoje, eu me rendi, a gente tem sala, ok, que não tem recurso nenhum, mas a gente tem as salas com os brinquedos, com os recursos, enfim, à vista. Uhum. E elas ficavam, né? A primeira super que veio falou, você tem que tirar tudo. Assim, gente, se eu tiro tudo, essa criança não vai na casa de ninguém nunca. Com certeza. Porque o que acontece, né? Você vai na casa das pessoas, vai mandar a pessoa tirar tudo da casa dela para receber seu filho? Não, sim. Então assim, se a gente tem que tratar do comportamento, a gente vai tratar do sim, do não, isso é seu, isso não é seu, isso você vai poder pegar isso, né? Sim. Então, a mesma coisa para alimentação. Se você não modular esse comportamento, você não vai conseguir que a criança sente e coma. Ou que ela entenda que naquele momento ali tá todo mundo comendo e ela não quer comer e tá tudo bem. Não precisa estar tudo bem se ela não quiser comer naquele momento. Você não vai ter uma mãe gritando. Você não vai ter, come! Come! Porque por mais que a criança não interaja, ela tá entendendo. Sim. Né? Ela tá entendendo o que tá acontecendo, ela tá absorvendo aquilo. Parece que o clima até vai mudando da casa, né? Eu tenho um paciente que ele já sabe o momento do lanche na escola. E aí o comportamento dele já vai mudando um pouquinho antes do lanche, ele já começa a mudar o comportamento porque ele sabe que todas as crianças vão ser encaminhadas para o refeitório e que tem que comer e tal. E aí ele já vai mudando o comportamento dele, e a gente tá tendo que lidar com isso em relação à escola, porque existe uma expectativa que ele pelo menos esteja ali no refeitório, mas ele ainda não está pronto para estar lá no refeitório. Sim. Então existe aí um cuidado para que esse momento também não se torne cada vez mais aversivo, cada vez mais desagradável para a pessoa. Né? E essa questão da escola é muito importante, que eu já fui em escolas assim, que a criança vai trabalhar a inclusão, aí a criança levava o lanche dela, e é só que ela comia numa sala separada. Então, assim, não tá trabalhando em inclusão. Mas porque ele, no caso, ele comia, era McLanche, que a mãe tinha, era todo dia. Mas é que as outras crianças vão querer. Tudo bem, mas assim, isso também precisa ser trabalhado. Com certeza. Né? O comportamento também precisa ser trabalhado nesse todo. E até a questão, quando ele ia pro refeitório, ele sentava na ponta. O que permitia pra ele fazer o quê? Virar de lado, virar de costas e tal. Sim. Então, assim, pra ele estar no refeitório, primeiro ele tem que se sentir pertencente ali, né? Então, o que a gente fez? Vamos colocar ele no meio. Ele lanchava antes, e depois ele ia e sentava no meio. Legal. E ele ficava ali sentado no meio até dar o tempo do parque. Essa questão do tempo do parque, a gente também implementou um timerzinho. Pra ele entender que, assim, ia ser aquele tempinho ali pra depois ir todo mundo para o parque. Porque também o que tem escola que faz? Vai pro parque antes. Essa criança não vai comer, né? Não vai comer. E os outros também não vão querer incluir essa criança, porque, né? Enfim. Então, assim, é todo um olhar que a gente precisa ter. Ele não precisa... mas ele tinha que comer o lanche da escola, comer tudo igual. Não, ele não tinha que nada. Ele tinha que primeiro estar lá dentro. Né? Pra depois vir o segundo passo, né? E aí, essa questão do lanche da escola, o que a gente fez também? Que é uma dica boa. A gente pegou o cardápio da escola e começou a replicar esse cardápio em casa. Igual. Legal. Do lanche, né? Então, assim... para ele ver esse alimento mais vezes. Porque às vezes o que acontece? Ele vê a tal da rosquinha só na escola. Tô dando um exemplo que é mais fácil em escolas da prefeitura, que é a rosquinha. E aí, em casa, ele vê traquinas, vê sei lá o quê, vê outras coisas. O que é mais atrativo? A traquinas, né? Certeza. Então, a gente começou a fazer essa modulação mesmo, legal. Esse pareamento aí dos alimentos. E às vezes até voltar um pouco atrás... de ter até o utensílio, principalmente quando for escolas públicas, né? Que é muito fácil você replicar seu utensílio em casa. Para isso trazer também mais familiaridade para a criança. Para não ser uma coisa assim, mas na minha casa eu tô lá no prato do Patrulha Canina. Sim. Meu band-aid aqui hoje tá lindo, gente. Tá fazendo parte do negócio aqui. E na escola... Eu tô num prato azul ou no prato laranja, enfim, sem nenhum estímulo. Sim. Então, assim, ao invés de, não, então
aqui que a gente escuta, então traz o pratinho. Não, gente, não precisa, né? Ele também vai ter que entender que o dele não vai ser diferente o resto da vida. Certo. Né? Sim. A gente lida com uma coisa que a gente esquece às vezes, que as crianças crescem, né? Sim. Então, como eu falei, voltando, tem que pensar no pra frente, na autonomia que a criança vai ter. Uma festa da escola se comporta como? Né? E quantas camadas para pensar, né? Quantas coisas, assim, é muito profundo se você for pensar, né? Na terapia alimentar. Acho que fica muito na superficialidade. É muita pontinha. É a muita pontinha. São muitas camadas. São muitas camadas. É muito legal. Mas eu acho muito difícil. Eu acho muito desafiador mesmo. É, bastante. Ainda mais hoje, quando a gente vê, tem que fazer teste. Eu falo, gente, eu não faço teste de sensibilização de alimentos. A gente vê a nutricionista fazendo teste com espuma de babiá, várias texturas. Tá, mas o que isso vai te trazer? Qual a informação que isso vai te trazer? Né? Como que você vai saber lidar com isso? Né? Sim. Complicado isso aí, hein? Né? Sim. Porque são coisas que a gente tá vendo que às vezes estão muito sem embasamento. Sim. Né? E a alimentação não tem como. A alimentação ela é muito ligada com o comportamental, com o cognitivo. Sim. Né? Sim. A alimentação ela não é só essa parte da nutrição ali, da caloria. Ela vai muito além, né? Não tem como. É interessante você falar isso, porque ter contato com uma textura específica não quer dizer que a criança vai aceitar o alimento, né? Não. Então, vamos pegar uma espuma, vamos fazer uma coisa mais molhada, mais úmida e tal, porque aí a criança começa a aceitar um pouco dos úmidos. Gente, às vezes a criança vai brincar com todos os slimes, espuma, massinha e tudo mais, e ela nunca vai comer estrogonofe. Nunca vai. Um purê, não vai, né? Não vai. Então não é uma coisa tão linear assim, não é brincou com isso, comeu isso, brincou com isso, comeu isso. E aí é que é legal a TO saber trabalhar a base sensorial dessa criança, sabendo que ela tem que ter contato sim, que ela tem que saber processar ali os estímulos, mas que brincar com uma determinada textura não vai resolver os problemas alimentares que estão acontecendo ali, né? Não. Porque tem essa, né? Até eu colocar na boca, né? E também aí entra na diferenciação que a gente estava fazendo. Ela já entendeu que aquilo ali é pra brincar. Exatamente. Ela não vai entender que essa textura é pra comer. Sim. Né? Às vezes vai brincar com um monte de alimento e não vai comer nenhum, né? Não tem problema mais de brincar com aquele alimento. Não tem problema de brincar. Consegue brincar de vendinha, consegue brincar de restaurante, consegue brincar, consegue manipular, consegue se sujar. Então, é altamente individualizado, né? É uma terapia altamente individualizada. E ainda tem uma coisa muito importante que a gente esquece. Comida a gente come. Ou a gente gosta, ou a gente não gosta. Sim. Né? E aí? Como que você vai lidar com isso? Às vezes, sei lá, porque tem que apresentar 21 vezes, 23 vezes. Mas, gente, às vezes a criança não gosta. Tá. Eu não gosto de beterraba e nem de açaí. De jeito nenhum. Pode me apresentar 333 vezes. Eu não gosto. Sim. Né? E isso a gente tem que respeitar também. Porque às vezes esse não gostar vem em forma do quê? De ânsia de vômito. Né? Essa aversão, como ela não consegue às vezes verbalizar, ela vem dessa forma mesmo assim de dar náusea, de dar ânsia de vômito. Mas às vezes a criança não gosta. Sim. Mas como que você, aí eu tô te perguntando especificamente, você mesmo, lida com aquelas crianças ou adolescentes que têm um nível muito elevado, assim, de dificuldade com a alimentação. Então, ela não gosta de nada. Ela aceita um alimento. Como que você geralmente começa o seu raciocínio com esses casos que são tão extremos? E você fala, tá, então eu vou respeitar o gosto dela, mas o gosto dela é que ela gosta só de batata. Acabou. E aí? Então, aí é que entra, né? Eu já tive um caso que era bem mais difícil que batata. Batata até é uma coisa fácil. Que era grão de soja torrado. Só gostava de grão de soja torrado. Não me pergunta como é que descobriram essa preferência. Essa preferência. Certo. Porque, né? E assim, ele só come grão de soja torrado.
Aí você fala, ok, né? Uhum. E aí você, mas então a gente vai colocar um suplemento. Não toma leite, é grão de soja torrado Uhum. e água. Então aí entra assim o esticamento. Tá. Peraí, o que grão de soja torrado? O que você fica mais parecido com esse grão de soja torrado? Uhum. Aí você vai testar. Tá. É feijão, é não sei o quê, é arroz, Uhum. é grão de bico, Torrado. é milho. Tudo torrado. Torrado, mas era assim, torrado. Tá. Era aquele grão de soja que a gente põe pra hidratar. Sim. Só que ao invés de ele ser hidratado, ele era torrado. Que complexo, não? Então, assim, o grão de bico... A primeira... Se você falar, a primeira coisa... é o grão de bico, porque é o mesmo... Sim. Só que ele tem um grão de bico, tem uma pele. Sim. O grão de bico, ele tem um bico. Uhum. Né? Ele tem um sabor. Ele tem um sabor um pouco diferente do que o grão de soja. Uhum. Né? Então, assim, como é que você vai introduzir um outro alimento? Fazendo esse esticamento e esse pareamento. Então, assim, nesse caso, começou o grão de soja torrado. Uhum. Aí, paralelo, o que ficou mais próximo de textura e cor, por incrível que pareça, foi o feijão carioca. Nossa. Então, a gente começou misturando feijão carioca. Uhum. Aí, mas aí vai fazer só os torrados? Não, calma. Aí, quando ele já estava aceitando os 2 grãos, né? A gente começou a misturar, junto com esses grãos torrados, ele cozido mais durinho. Tá. Uhum. Junto. Não tiramos o torrado. Uhum. Sim. A ideia nunca vai ser tirar. Tá. Aí ficou. Acho que ficou uns 3 meses nisso. Uhum. Aí depois a gente foi diminuindo a quantidade de torrado, aumentando a quantidade do cozido. Uhum. Aí sim, aí a gente teve que começar a usar um pouco do lúdico, né? Pra ele pegar, começar a ter contato com o caldo, seria do feijão. Então, assim, começou a tirar do meio do caldo o que ele queria comer. Então, começou a ter contato. Aí, uma das coisas importantes, essa criança já tinha um trabalho também com material bem bacana e a gente tinha combinado de quando ele se sujasse, não imediatamente lavar ou limpar, sempre pegar o papel. Legal. E no caso, se for uma sujeira assim, né, comestível, que a gente fala, de você fazer e ele também começou a fazer. Então, a gente conseguiu fazer com que ele começasse a lamber o caldo. Legal. Aí, ele começou a sentir o gosto do caldo que ele tava caçando. E aí, aí a gente foi fazendo essa introdução até conseguir a mesma coisa. Depois colocou o arroz. O arroz era um arroz, assim, basmati. Aí você tem que conhecer da nutrição. Você tem que conhecer, né? Sim. De técnica dietética, que são as possibilidades. Então, a gente começou com o arroz basmati, que também era mais crocantezinho, né? E maiorzinho, mais fininho. Que é o arroz indiano. Então, a gente começou a soja, o feijão carioca. E até você conseguir, assim, ele saiu comendo 5 alimentos. Aí, o que a gente fez na água? Que era a coisa que ele tomava. Nutricionistas, muito assim, não briguem comigo. A gente começou a colocar a bala fine dentro da água. Foi o que deu. Né? Mas por que você não colocou fruta? Porque fruta solta, né? Os gominhos, enfim, e vai mudando ali aquela densidade da água, vai ficando mais translúcida, mais não sei o quê. E a bala fine, não, você joga a bala fine lá, ela não solta corante, nem nada, ela fica lá dentro. E ela estimula a curiosidade. Tá. Então, ele tomava, isso também é uma técnica que a gente usa até pra criança tomar mais água. House, bala fine, enfim, eu costumo usar. Ou então, enfim, os adesivos, né? Até falei isso outro dia do Papai Noel. Mas, voltando. Então, aí ele chegou, a gente começou a colocar na água a bala fine. No começo bebia, ficava lá, encostava, né? Beleza. Depois já começou a despertar a curiosidade de pegar. Já viu que dava pra pegar, né? O irmão comia bala fine, beleza. Começou a cheirar. E aí, teve um dia que mordeu. Já era outra textura. Sim, totalmente diferente. Totalmente de uma coisa diferente torrada, né? do que uma coisa torrada.
Então, assim, aí ele começou a entender que tinha outras texturas ali que eram agradáveis. Sim. Né? Aí você me pergunta, tá, mas e hoje? Hoje ele come maçã sem casca, mas tá tudo bem, come maçã. O arroz e o feijão já tá ok. Macarrão não suporta de jeito nenhum. É uma coisa assim que não come. A gente já conseguiu tomar o suco de fruta, que é uma das coisas que é ok, né? Não... Né? Já pelo menos você tá introduzindo ali outros sabores. Né? Mas a gente ainda não conseguiu carne, por exemplo. Tá. Porque daí já é uma textura que ele ainda não consegue aceitar na boca, né? Tá. Ah, mas desfiada, a gente já tentou mais até... torradinha. Não, já tentou até aqueles bifinhos, assim, desidratados, Sei. né? Mas não rola. Tá. Talvez ele não goste. Né? Mas essa parte de vitamina B12, ferro e tal, já tá ok, porque já tá... Na verdade, até já tá na alimentação. Tá. Suplemento a gente não conseguiu introduzir ainda por causa dessa mudança mesmo, né? De gosto e tal. Tá. Então, não adianta você pensar em suplemento. Mesmo os sem sabores, eles têm sabor residual. Sim, fica uma questão... É diferente, né? Diferente, né? Tá. E aí, assim, mas a gente... Aí você tem que estudar, você tem que pensar e ir desmembrando ali. E a gente tem metodologias, né, que podem durar 12 semanas, quando são introduções mais rápidas, assim, crianças mais fáceis. Fáceis. Com necessidades, né, um pouco mais fáceis da gente tratar. E a gente vai ter esses casos que vai levar. Só que é importante, assim... Isso tá claro pra família, que vai levar um tempo. Tá. Eu ia te perguntar isso. Terapia alimentar é pra vida? Não deve ser pra vida. Tá. Se for pra vida, tá errado. Né? A gente tem técnicas aí de 12 semanas, a gente tem técnicas... né, que são até um pouco mais rápidas, dependendo da criança, como eu falei, mas ela não pode ser pra vida. Tá. Não é uma terapia que a criança ou adolescente vai fazer pro resto da vida, mas ela precisa ser muito efetiva naquilo que ela se propôs. Então, se a proposta vai ser deixar 5 alimentos, você precisa trabalhar para que tenha esses 5 alimentos, né? E esses casos mais difíceis, você não pode dar prazo. Você tem que falar, olha, a gente vai ter essa meta, né? Agora, o tempo que vai levar é muito, muito difícil você entender. Mas é assim, quando você atingir, você tem que dar alta. Às vezes eu falo, você tem que dar um tempo também. Às vezes é isso, dá um tempo, Dá um tempo, né? aí se for o caso, depois volta uma vez por mês, volta mais com orientação parental. Legal. Né? Mudou de escola, sei lá, alguém que fazia comida faleceu ou mudou, porque também isso acontece muito, né? Às vezes a criança tem uma ligação forte. Então, o restaurante que gostava fechou, enfim. O que a gente vai precisar trabalhar? Mas fazer isso para o resto da vida, eu acho que não. A gente tem que dar forma muito clínica ali, toda semana vai lá e não. A gente tem que né? dar ferramentas para a família conseguir seguir e conseguir depois ir trabalhando isso, né? No dia a dia, de uma forma mais leve mesmo. Espetacular! Nossa, muito legal. Acho que é muito esclarecedor, sabe? Porque essa ideia, mas a criança vai comer de tudo? Não, a gente tem Ninguém que come de tudo, Ninguém come de tudo, Rebeca, né? nem a gente. E assim, se você for pensar, a nossa história, né? A nossa história da alimentação no Brasil, tudo, que é uma das coisas que eu gosto muito de estudar. A gente é seletivo, a gente já vem com essa cultura, né? Café com leite, pão com manteiga, arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Alface, tomate, né? Alface, tomate. Fruta, laranja, banana, maçã. Né? Se você olhar as políticas de alimentação do Brasil, ou a política de alimentação trabalhadora, a política de alimentação escolar, ela é restrita. Sim. Né? O que a gente tem aí de inserções são inserções de outras culturas, certo? Sim. Mas a nossa base mesmo, a gente... Então, assim, você come de tudo? Não, gente, ninguém come de tudo e a criança não vai comer de tudo. E, de novo, a gente não tem que exigir dos filhos aquilo que a gente não faz, né? Sim. Então, assim, se eu não faço, como é que eu vou exigir da criança que faça?
E essas falas, mas come porque é bom pra você. Tá, mas pra você também não seria bom? Por que você também não come? Sim, sim. Né? Sim. Porque eu falo, por um lado, é mais fácil a gente lidar com seletividade, até com a própria compulsão alimentar em crianças e com famílias atípicas, do que as famílias neurotípicas. Porque a expectativa é altíssima. A expectativa é alta, e uma família que não tem essa criança atípica, ela não consegue enxergar aonde está o problema, efetivamente. Não é na criança. Né? Sim. E, então, assim, as necessidades das crianças, elas são diferentes. E só que se a gente não olhar, assim, pra gente, a gente não vai conseguir ajudar. Legal. Né? E, às vezes, eu falo, tem gente que fala, mas, nossa, por que você... Gente, tem mãe que, assim, tem família que vem que eu falo assim, gente, não dá. Não é comigo. Não adianta ficar falando na frente da criança, do adolescente, mas... Aí dá vontade de falar, tá, quem que tem o poder de decisão, né? Sim. Essa criança chega neste ponto, ou se tem alguma questão, principalmente compulsão alimentar, de sobrepeso e obesidade, infelizmente, ela não escolheu estar naquele ponto ali. Sim. Né? Sim. É delicado, mas É delicado, mas precisa ser falado. Sim. A gente não precisa ter medo de falar sobre. Porque se você tem medo, você não tá ajudando ninguém. Sim, é verdade. Né? Então, assim, é diferente quando você vê uma família atípica que tem um autista compulsivo com sobrepeso e tal. Mas você entende que essa compulsão, ela tá muito ligada ao eixo todo aí do que é o desequilíbrio do organismo, em função do autismo, né? Diferente da criança que é obesa por hábito. Sim. Alimentar errado. Sim. Né? Então, assim, acho que são coisas que a terapia alimentar, ela também tem que ser usada para esses casos. Legal falar disso. Porque a gente foca muito na seletividade. Mas a gente esquece que às vezes até o próprio obeso, ele é seletivo, né? Ele é um seletivo. Ele excluiu ali toda toda a gama de alimentos que seriam saudáveis, provavelmente, né? Então, e ter esse mesmo olhar, né? O orgânico, o genético, sim, né? E o comportamental, para trazer a terapia alimentar também para essas crianças. Legal. Compulsão alimentar, como é que você trabalha a compulsão alimentar numa criança? Com técnicas de mindfulness, ou, né? Não com técnicas diferentes, mas você também precisa saber trabalhar, você precisa receber essa criança, não é fazendo uma dieta que você vai conseguir resultado com ela, trabalhando comportamento. Legal. Então, a terapia alimentar, ela tem que ter esse olhar, o terapeuta alimentar, né? Sim. Ele tem que ter esse olhar voltado para todas essas vertentes aí, não só para aquela que tá mais instagramável e mais famosa no momento, né? Nossa, legal. Acho que o nosso trabalho é esse. Perfeito. Tá bom. Amei. Foi uma aula de terapia alimentar, de verdade. Achei muito, muito esclarecedor, muito relevante mesmo tudo isso. Dá para tirar muitas reflexões aqui disso. Tanto os pais quanto os profissionais também, que eu acho que estamos precisando, né? Tá bom. Muito obrigada. Imagina. Volte mais. Volto. Foi uma delícia conversar com você sobre isso. Agradeço de verdade, viu? Que Sua bom. disponibilidade. E fica o convite mesmo de voltar pra gente falar mais sobre isso. Falaremos. A gente tem que falar muito sobre esse comportamento materno em relação à alimentação. Eu acho que é bem legal. Já fica um próximo tema aí pra gente falar sobre isso. Eu acho bem legal, porque é uma das coisas que a gente mais vê, assim, né, no nosso dia a dia. Além não só do comportamento, mas também de ter esse cuidado até com a mãe em relação a essas coisas da alimentação. Sim. Né? Você ter um olhar, assim, não de julgamento, mas um olhar de acolher e de falar, tá, peraí, eu vou cuidar de você primeiro, pra gente depois poder cuidar do seu filho. Perfeito. Né? Eu acho que a gente precisa... Já temos um tema já, mas agora a gente só a data, então. Muito obrigada, Nath. À disposição. Então é isso, gente. Muito obrigada. Continuem seguindo aqui, que já tem até tema já. O próximo vai ser muito bom, tá? E é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo.